começando a gravar, então, vocês ouviram aí, né? Começando a gravar a aula para a gente poder disponibilizar também no canal do YouTube. Lembrando a todos que estiverem assistindo a aula pelo YouTube, que não estiverem aqui comigo ao vivo, que ao entrarem na aula, assistirem a aula pelo canal do YouTube, que vocês façam um comentário no vídeo e coloquem lá o seu nome e a sua turma, para que eu possa validar a presença de vocês nesta aula, ok? Então, no momento presencial, a gente chama de aula síncrona. Quem está comigo aqui assistindo a aula ao vivo está na aula síncrona. Nesse momento, eu já estou anotando quem está presente, já estou anotando quem está assistindo a aula, tirando as dúvidas, né? E isso vai ficando gravado aqui. Para quem não está assistindo a aula ao vivo, que está assistindo pelo YouTube, em outro momento, a aula é assíncrona. Então, você está assistindo a mesma aula, porém, sem a possibilidade de interação. Então, eu peço àqueles que estão assistindo a aula assíncrona pelo YouTube que registrem aí nos comentários, deem um curtir aí na aula, né, se possível, se inscrevam no canal também, se quiserem. Sempre tem conteúdo sobre geografia, sempre tem vídeos aí para a aprendizagem de vocês e, especificamente no vídeo, coloquem seu nome e a sua turma, meus alunos, para eu validar a presença de vocês. Na aula de hoje, compartilhando aqui a nossa telinha, né? Na nossa aula de hoje. Então, tá aqui o videozinho do YouTube, né? Compartilhando, então, na nossa telinha, a apresentação aqui disponibilizada. Vamos trabalhar hoje com o tema da diferença entre populoso e densamente povoado. Vocês veem aqui na tela o mapa do Brasil. Esse mapa do Brasil, ele mostra para a gente a distribuição da população pelo território brasileiro. Considerando que neste mapa nós temos uma variação de cores em tonalidades entre o amarelo e o abóbora, o laranja, né? Sendo que as cores mais claras representam os locais em que nós temos uma menor concentração populacional. Então, aqui nessas áreas do estado do Amazonas, do Pará, do Mato Grosso, algumas regiões do Tocantins, mesmo em algumas áreas do estado da Bahia, além dos estados de Roraima e Amapá, nós vemos que tem uma concentração muito grande de áreas nessa tonalidade mais clara do amarelo, onde nós temos uma quantidade pequena de população, de menos de 1 habitante por quilômetro quadrado. O contraste aparece em toda a costa do Brasil, em toda a faixa litorânea. E quando vemos o estado de São Paulo, do Paraná, até Santa Catarina e Rio Grande do Sul, incluindo-se também o Rio de Janeiro, o Espírito Santo e parte sudeste do estado de Minas Gerais, além do Distrito Federal e toda a região litorânea, onde estão as capitais da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Maranhão e Pará, em toda essa região litorânea, adentrando na região sudeste e na região sul para o interior, nós vemos uma prevalência de tonalidades de um abóbora mais escuro, mais forte, o que indica que quanto mais forte é a cor, mais população concentrada tem nessa área. Então, nesse caso, nessas regiões onde a cor da tonalidade da cor é mais escura, nós temos mais de 100 habitantes por quilômetro quadrado. O texto diz que um país ou região pode apresentar uma população numerosa, e nesse caso, podemos dizer que esse país ou região é populoso. Então, se o lugar tem muitos habitantes, a gente diz que esse lugar é populoso. Guarujá. Guarujá é uma cidade que tem aproximadamente 310 a 315 mil habitantes. Então, a gente pode falar que a cidade de Guarujá é populosa. Ela está entre uma das maiores cidades do Brasil em quantidade de população. Então, o termo populoso está relacionado com a quantidade de pessoas que vivem num lugar, tá ok? Se essa população estiver distribuída em um território muito extenso, como é o caso do Brasil, porém, tal condição pode levar a uma densidade demográfica média ou baixa. E aí surge esse termo, que é a densidade demográfica. O que é a densidade demográfica? Olhando aqui no texto que eu coloquei embaixo, um azul claro mostra o que é a densidade demográfica. A densidade demográfica é composta pelo que está em vermelho, que é a população absoluta, dividido pela área desse lugar. Então, um exemplo: o Brasil,
Nosso país tem 211 milhões de habitantes, aproximadamente, e uma área de 8 milhões e 510 mil quilômetros quadrados, aproximadamente. Se eu dividir 211 milhões de habitantes por 8 milhões e 510 mil quilômetros quadrados, eu tenho o valor da densidade demográfica média brasileira. Ou seja, qual é a densidade total do território brasileiro? É de 24,88 habitantes por quilômetro quadrado. Então, a densidade demográfica é uma relação entre o total da população pela área total de um determinado lugar. Nesse caso, podemos dizer que todo o país é densamente povoado, né? Então, o Brasil, no caso, ele é um país densamente povoado ou não? Quando o valor da densidade demográfica é alto, o país é densamente povoado. Quando o valor da densidade demográfica é baixo, o país não é densamente povoado. Então, vamos pensar. Calculem junto comigo aqui, eu vou parar o compartilhamento da tela para a gente trabalhar esse conceito agora. Vamos lá. Eu quero que vocês abram a calculadora, se vocês estiverem aí, e façam junto comigo a conta. Eu vou fazer aqui a conta junto com vocês. Vamos lá? Vamos abrir a calculadora? Vamos lá. Então, abrindo a calculadora, o Guarujá, né, o Guarujá tem aproximadamente, como eu falei para vocês, 310 mil habitantes. Então, vamos usar esse número? 310 mil, né? Vou até fazer, compartilhando aqui com vocês, a minha tela, vou fazer na minha calculadora, beleza? Então, só um minutinho aqui. Então, vamos lá, vou abrir aqui a minha calculadora. E nós vamos fazer a conta juntos. Vou pôr na tela. Olha lá. 310 mil habitantes. Essa é a população do Guarujá, aproximada. E qual é a área do Guarujá? Alguém sabe? Algum de vocês sabe qual é a área da nossa cidade? Não? Abram aí o microfone para me dizer sim ou não. Sim. Qual é a área de Guarujá? Em quilômetros quadrados. Quando a gente não sabe, o que a gente pode fazer? Consultar, né? Então vamos consultar no Google qual é a área de Guarujá? Em torno de, vamos lá, olha, a área do município de Guarujá. Já vai aparecer ali, ó, a resposta, né? Guarujá. Vamos ver? São Paulo. 142,589 quilômetros. Não é 142 mil, tá, gente? É 142,589 quilômetros quadrados. Então, essa é a área da nossa cidade, 142,589 quilômetros quadrados. Então, voltando na minha calculadora, como que eu calculo a densidade demográfica? O total da população, 310 mil aproximadamente, dividido por 142,589 quilômetros quadrados. Qual vai ser o resultado? 2.174,08 habitantes por quilômetro quadrado. Guardem bem esse número e vamos voltar na nossa apresentação. Olha lá. A densidade demográfica de Guarujá é de 24,88. Qual é a densidade demográfica de Guarujá? Não, do Brasil, perdão, é 24,88. E a do Guarujá, 2.174,08. Ou seja, Guarujá tem uma densidade demográfica muito elevada. O Brasil não. A densidade demográfica do Brasil é baixa. Então, nós podemos dizer que o Brasil é pouco povoado, enquanto o Guarujá é muito povoado. Vocês têm ideia? Assim, vocês têm uma noção? Parem para pensar aí, digam para mim o que vocês acham a respeito disso. Guarujá tem mais de 2 mil habitantes por quilômetro quadrado. Vocês têm ideia disso, gente? Vocês sabiam desse número? Tinham alguma noção disso? Não? Nunca tive noção disso. Agora, vamos pensar, 24 habitantes por quilômetro quadrado é o Guarujá, é o Brasil, perdão. E o Guarujá, 2.100. Quer dizer, o Brasil
tem uma densidade demográfica em torno ali de 90 vezes menor do que o Guarujá, né? É. Entendeu? 90 vezes menor, quase, não são 9 vezes apenas, né? São 90 vezes menor. Então, o Guarujá tem uma densidade 90 vezes maior do que o Brasil. O que isso significa? Vamos pensar. Vamos olhar agora um pouquinho mais detalhadamente para esse tema, tá ok? E vamos tentar entender isso. Eu vou parar o texto aqui, depois a gente volta no texto. Vamos lá, olha lá. Isso aqui é o mundo, tá, gente? Isso aqui é uma montagem de imagens de satélite mostrando o mundo. Aqui é o continente americano, Oceano Atlântico, continente africano, Europa, Oriente Médio, Índia, Ásia, aqui é o Japão, aqui é a China, aqui é a Oceania, esse país é a Austrália, e aqui é a Antártida. Notem que na Antártida não aparecem luzes, né? A ideia desses pontinhos amarelados aqui é como se fossem luzes. Aqui eu tenho Canadá e Estados Unidos. Estados Unidos mais aqui abaixo, Canadá aqui, o México, né? Aqui o Brasil, ok? Então, olha lá, o Brasil, ó. Esse desenho do litoral brasileiro é onde mais tem luminosidade. Bate com o mapa, ó. Exatamente nessa região é onde tem mais gente. Então, o mapa ele mostra à noite as cidades iluminadas. Onde no Brasil a gente vê mais luminosidade? Nessa região aqui, ó. Qual é essa região? Olha lá, é a região da Grande São Paulo. A Amazônia é uma região, olha ali, com pouca luz. Esses pontinhos são cidades, né? Vejam que os núcleos urbanos, as áreas onde tem mais concentração de pessoas nessa região, essas áreas elas são menos ocupadas, né? A maior parte da Amazônia, floresta, não tem ocupação humana. Então, olha lá, né? Isso aparece claramente aqui nessa imagem, né? Então, olha, o litoral brasileiro, a região da Grande São Paulo, aqui o Rio de Janeiro, aqui o nosso litoral paulista. Olha para o interior de São Paulo como tem, né, bastante luminosidade. Mas aí, quando a gente vai indo para o interior do Brasil, na direção de Goiás, Mato Grosso, aqui o Mato Grosso do Sul, o estado do Amazonas, Pará, Roraima, Acre, Rondônia, o Acre aqui, né? Rondônia. Nessas regiões, olha, tem pouca luminosidade, ou seja, tem pouca gente. Bate com esse mapa? Bate com esse mapa aqui, olha lá, bate. Nesse mapa da densidade demográfica, eu vejo que tem pouca gente nessa região. Agora vamos dar um zoom melhor, né? Vamos dar um zoom melhor aqui, ó, a Grande São Paulo, uma foto de satélite mostrando Santos, esse clarão aqui é Santos, esse clarão aqui, ó, é Guarujá, aqui é São Vicente, do lado de Santos, aqui nesse pedaço é a Praia Grande. Aqui já está indo para o interior de São Paulo, né? Então, a Grande São Paulo, subindo a serra, de Santos para São Paulo, de Guarujá para São Paulo. Então, vejam que tem uma grande concentração populacional na Grande São Paulo. Mas não é diferente aqui na nossa região. E tem áreas mais escuras, olhem, notem que essas áreas mais escuras, onde você não vê muita luminosidade, são as áreas da Serra do Mar, são as áreas onde tem a floresta de Mata Atlântica, ok? Então, voltando aqui ao nosso texto, né? Então, podemos dizer que o país é densamente povoado quando ele tem muita população numa área pequena, tá ok? Países ou regiões nas quais uma numerosa população se encontra em um território pouco extenso, a densidade demográfica é mais alta. Nesse caso, podemos dizer que o território é densamente povoado. Então, os países como o Brasil, eles são pouco povoados, mas há países, vamos ver lá no mapa, aqui, ó, nessa região, tá vendo aqui essa região, ó, Estados Unidos, essa região é densamente povoada nos Estados Unidos, ó. Toda essa área dos Estados Unidos, próxima do Oceano Atlântico, né, que a gente chama de costa leste dos Estados Unidos, né? Quem assiste futebol americano sabe, ou NBA sabe, né, que tem a Conferência Leste e a Conferência Oeste, né? Direções geográficas. Então, essa região, a região leste dos Estados Unidos, tem mais habitantes. Na região oeste, tem menos habitantes, tá ok? Olhando aqui a Europa, ó, na Europa, olha lá, a concentração populacional é maior. Olha o Japão, esse conjunto de arquipélagos, esse conjunto de ilhas aqui, esse arquipélago é o Japão. Aqui Taiwan, aqui, né? O Japão aqui, olha lá. Olha como é bem iluminadinho, né? À noite. Já a Austrália, vejam a Austrália, ela tem pontos de luminosidade nessa região, também na sua costa leste. A parte oeste da Austrália praticamente não tem grande concentração populacional, com exceção aqui do sudoeste. E o interior da Austrália
quase não tem ninguém. Aqui na África, o norte da África, tem bastante gente aqui, ó, no litoral do Mar Mediterrâneo. Mas quando entra para o interior, toda essa parte norte da África mais interiorizada, praticamente não tem gente, é o deserto do Saara. Então, as áreas desérticas e as áreas congeladas, elas vão ter menos gente, como por exemplo nessa foto aqui, a gente pode ver um vilarejo na Sibéria, uma área que vai ter menos gente, as cidades são menores, vivem poucas pessoas. Por quê? Porque é congelado, para viver no gelo é muito difícil, é uma condição difícil de sobrevivência, a gente diz que é uma região inóspita. E aqui um outro exemplo, um oásis num país do deserto do Saara, se não me engano aqui é na Argélia, né, no deserto do Saara. E aí aqui a gente tem um oásis, né, que é um afloramento de água, porque a água quando chove, chove muito pouco no deserto, né? Mas de vez em quando chove. Tem regiões que ficam muitos anos sem chover, mas algumas regiões chove um pouquinho no verão e tal. A água infiltra na areia e aí ela volta formando lagos, né? E aí as cidades elas vão ser construídas ao redor desses lagos, que é necessário usar essa água para sobrevivência, né? Para plantar, cultivar, abastecer as casas. Então vejam, cercado de areia no deserto, você tem ali um oásis. Eles existem, é verdade que existem oásis, né? Eles estão aí e é verdade que as pessoas vivem ao redor deles, tá ok? Então, voltando lá no nosso primeiro texto, para terminar, a disparidade, essa diferença, pode ocorrer em diferentes escalas. Como eu mostrei para vocês, num país, o Brasil, uma densidade demográfica de 24,88. No Guarujá, uma densidade demográfica de mais de 2.100 habitantes por quilômetro quadrado. Em um município, aqui vem uma outra informação importante. Em um município, a área urbana geralmente é mais densamente habitada do que a área rural. Gente, vivem mais pessoas na área urbana do que na área rural, tá ok? A área rural é onde tem as plantações, né? A agricultura, a criação de animais, a pecuária, tá ok? Em um país, algumas regiões são mais densamente povoadas do que outras. Como é o caso do Brasil, todo esse litoral brasileiro, a região sudeste e sul, são mais densamente povoados do que o interior do nosso país. Contrastes também existem entre diferentes países e diferentes continentes, como eu mostrei para vocês, esses contrastes, essas diferenças com áreas muito apagadas, que são menos povoadas, e áreas mais claras, né, com luminosidade, que são mais povoadas. Deixa eu só dar uma olhada no nosso chat. A Gabriela falou agora há pouco que ia dar uma saída e voltar, ok, né? Alguém tem alguma pergunta? Querem fazer alguma pergunta? Podem abrir o microfone, falar, se quiserem mandar. Tá tudo bem, Gabriela? Voltou? Eu vou sair rapidinho, tá muito bugado. Tá ok. Tudo bem. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Então, no segundo texto, lendo o segundo texto, ao longo do tempo, o aperfeiçoamento de diferentes técnicas e os avanços tecnológicos tornaram possível a adaptação dos seres humanos aos mais diversificados tipos de ambiente. No entanto, fatores naturais continuam a influenciar a distribuição da população pela superfície terrestre. Áreas de maior densidade demográfica também tendem a se formar em regiões litorâneas, úmidas e com climas tropical, subtropical ou temperado. Em contrapartida, regiões com clima frio, desértico ou polar, de relevo acidentado ou que apresentam altitudes elevadas e densa vegetação, tendem a ser menos povoadas. De certo modo, os motivos envolvidos são, de modo geral, a disponibilidade de recursos hídricos, de água, né? As temperaturas, muito frio, muito calor, impede a qualidade de vida das pessoas, né? E a dificuldade de acesso também a áreas mais distantes. Então, se você tem áreas muito distantes, com certeza vai ter menos gente vivendo nelas. Para encerrar, nós temos as nossas atividades, ok? Nossas atividades são três. A primeira é para vocês colocarem verdadeiro ou falso para essas 5 afirmativas. Quais delas são verdadeiras, quais delas são falsas? Na segunda, vocês vão pesquisar. No município de Guarujá, há mais pessoas morando no campo ou na cidade? Pesquisem sobre isso. Na Groenlândia, terceira pergunta, território na América do Norte, pertencente à Dinamarca, a Dinamarca é um país europeu, que é dona, a Dinamarca é dona da Groenlândia, que é uma ilha, um território que fica no continente da América do Norte. Na Groenlândia, a densidade populacional é muito baixa. Por quê?
Em razão de quê? Então, essas 3 perguntas para vocês responderem, pode ser que necessite, para respostas saírem bem feitinhas e tal, que vocês façam uma breve pesquisa. Então, façam essa pesquisa, respondam no caderno, e na aula presencial, na semana que vem, a gente faz a correção. Tá ok? Era isso, gente. A nossa aula se resume a essa explicação. Agora eu vou parar a gravação e vou abrir para as perguntas de quem está presente aqui na aula, caso queira fazer perguntas. Tá ok?